Começa agora o programa Inteiro Teor. Fique com a gente e confira decisões da Justiça Federal que mexem com a minha vida, a sua vida e a de muitos outros brasileiros. Não sai daí! TRF1 autoriza a candidata a realizar prova de concurso público vestindo véu usado por mulheres islâmicas para cobrir a cabeça. Entendimento do TRF1 possibilita a acumulação de benefícios assistenciais por pessoas da mesma família. E no quadro Inteiro Teor Notícias, vamos falar de sistema financeiro de habitação, concurso público e muito mais. Fique com a gente! Segundo o censo do IBGE mais recente, realizado em 2010, existem 40 grupos religiosos no Brasil. Tamanha diversidade exige que o respeito seja a tônica das relações sociais. Não é à toa que a Constituição Federal protege a liberdade de crença e a Lei 9.459 de 2007 classifica como crime imprescritível a intolerância religiosa. Foi com base nessa legislação que o TRF da Primeira Região autorizou uma candidata a realizar a prova de um concurso público usando o hijab. Confira na nossa primeira reportagem. Uma religião embasada nos ensinamentos do Alcorão e seguida por aproximadamente 1 bilhão e 800 milhões de pessoas no mundo inteiro. O Islã reúne gente de diferentes países. Nem todo muçulmano, que é quem pratica o islamismo, é de origem árabe. Há muitos, inclusive aqui no Brasil, mas ainda existe preconceito com quem segue essa religião. Já tive problemas, sim, principalmente na internet, de associarem o meu lenço a pano de chão, de falarem coisas absurdas sobre o Islã, mas isso eu já estou acostumada, mesmo antes do lenço, esses ataques já existiam, né? É preciso chamar a atenção que as mulheres que andam de ônibus, as mulheres que necessitam de transporte público, as muçulmanas, que como eu não tenho um marido muçulmano ou uma família muçulmana, ou não vem de uma origem muçulmana, sofre muito mais. As mulheres muçulmanas usam esse véu, chamado hijab, que, de acordo com Simone, representa uma espécie de conexão com Deus. Ela é brasileira, mas mora há 4 anos no Egito com o marido. O uso do véu, ele é uma obrigatoriedade da mulher com Deus. Deus diz para as mulheres cobrirem-se, cobrirem os seus recatos e só deixar aquilo que realmente não pode ser escondido, como o rosto, as mãos e os pés. Não há ninguém que possa proibir ou comandar o uso do véu na mulher, a não ser ela própria com seu Deus. Mas a realidade é bem diferente. Ela, inclusive, já passou por situações delicadas por usar o hijab fora do Egito. Eu viajei ao Brasil 2 anos sozinha e em Itália, na revista, que é normal no aeroporto, foi um dos países onde eu mais senti o constrangimento do véu. As pessoas já ficam olhando para você estranho na fila, tentando se afastar um pouco, e quando eu passo com as malas, já só com as malas de mão, naquela última parte da polícia para mostrar o passaporte, uma policial feminina me chama para um canto no meio de todo mundo ficou me olhando, e ela abriu um quartinho super pequeno que estava mesmo ali do lado para esse tipo de coisas, com certeza, e ela foi me revistar e ela mandou eu tirar o véu. Mesmo tirando o véu, ela calçou luvas e ela foi apalpar todo o meu cabelo. Nineva, muçulmana há 13 anos, também já se deparou com situações constrangedoras por causa do véu e precisou retirar o hijab para conseguir diversos trabalhos. Eu sempre trabalhei nessa área. E eu vou citar para você que só uma vez em 4 anos que eu trabalhei lá com eventos, só em um único evento, a coordenadora falou para mim, não tem problema nenhum você usar lenço, pode ficar à vontade. Pode usar. Uma muçulmana chegou a procurar a Justiça Federal porque a banca examinadora de um concurso público não permitia o uso do véu no dia da prova.
A banca alegou que o edital proíbe a utilização de acessórios como chapéu, gorro e boné e que não há lei que determine tratamento diferenciado a candidatos por motivos de convicções religiosas. A proibição ocorreu mesmo a candidata disponibilizando seu véu para ser revistado. Já em primeira instância, a candidata teve garantido o direito de usar o véu, mas o caso veio parar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, onde a sexta turma confirmou o entendimento de que recusar o atendimento especial à muçulmana e impedir que ela fizesse a prova violaria a liberdade religiosa garantida na Constituição Federal. O presidente da Associação Nacional de Juristas Islâmicos ressalta ainda que o hijab não é um adereço, como muitos pensam, e sim uma prática religiosa. Ele explica que a legislação ampara o uso do hijab. Nós podemos citar várias legislações e dispositivos que protegem o uso do hijab, do lenço ou de qualquer prática religiosa, seja dentro do Islã ou de quaisquer outras denominações. Podemos citar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá está previsto no seu artigo 2 e 18 a liberdade religiosa e as suas garantias. Podemos citar nossa própria Carta Magna, Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 6º, que também garante esse direito. Temos a Lei CAO, Lei 7.716 de 89, no seu artigo 20, que também protege o culto e a liberdade religiosa contra discriminações. Temos penalidades no nosso artigo 208 do Código Penal e até mesmo o Pacto Civil de Direitos Políticos, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, também dispõe dispositivos que protegem a liberdade religiosa e a garantia, sim, de que seja respeitado o uso do véu e da prática em si de qualquer religião. É possível, na mesma família, pessoas acumularem benefícios assistenciais? Quais os critérios para verificar a condição social dos mais vulneráveis? Assista a nossa reportagem e confira o entendimento do TRF1 nesses casos. Famílias que vivem em situação de pobreza viram os problemas se agravarem com a pandemia, principalmente por causa da alta no preço dos alimentos. Segundo o indicador IPEA de inflação por faixa de renda, de janeiro a novembro de 2020, a inflação para as famílias de renda mais baixa ultrapassou os 4,5%. Para sobreviverem, muitos recorrem à ajuda de amigos, a doações ou mesmo que seja um procedimento um pouco mais demorado, a benefícios que estão assegurados em lei. Ao portador de deficiência física e ao idoso, por exemplo, a assistência é garantida desde que seja constatado que a pessoa não tem meios para prover a sua subsistência. A previsão está no artigo 203, inciso 5 da Constituição Federal e também no artigo 2º da Lei da Assistência Social. No contexto atual em que a gente tem a dificuldade na saúde pública, fornecimento de medicamentos, o custo de vida tem aumentado muito, então esse benefício ele faz essa diferença, para aquela família, para aquela pessoa, seja o idoso ou pessoa com deficiência. Está prevista em lei a garantia de assistência à família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo e que, por isso, não é capaz de promover de forma digna a manutenção do idoso ou da pessoa com deficiência. Mas o STF já se manifestou em julgamento de ação direta de inconstitucionalidade, no sentido de que o legislador não excluiu outras formas de verificação da condição social das famílias. Com isso, a jurisprudência dos tribunais tem entendido que o benefício assistencial pago a um integrante da família não deve ser considerado para fins de renda per capita e impedir a concessão de outro benefício à pessoa do mesmo grupo familiar. A segunda turma do TRF da Primeira Região analisou um caso assim e determinou que o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, implante em até 30 dias
o benefício de prestação continuada para uma mulher cujo esposo já recebe a aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo. Na decisão, o desembargador federal César Jatahy destacou que a incapacidade para a vida independente deve ser entendida não como falta de condições para as atividades mínimas do dia a dia, mas como a ausência de meios de subsistência, ou seja, a impossibilidade de acesso a uma fonte de renda. Segundo a especialista em direito previdenciário Clene Karenina, a pessoa idosa ou com deficiência que se encontra em situação vulnerável deve procurar o INSS. Ele é aposentado, então ela pode fazer esse requerimento, né? O primeiro passo é o pedido administrativo ao INSS, devendo apresentar o maior número de documentos possíveis em situação da família ou da deficiência, ou qual a limitação que aquela pessoa tem. Isso tudo faz diferença na avaliação. Decisões como essas estão no nosso portal. Acesse www.trf1.jus.br. E acompanhe a seguir no quadro Inteiro Teor Notícias, decisões sobre concurso público e casa própria. É já, aqui no Inteiro Teor. Nesta edição, o quadro Inteiro Teor Notícias mostra pra gente um entendimento da Justiça Federal sobre temas como concurso público e vícios na construção da casa própria. Acompanhe com o Rafael Braga. Olá! O TRF1 garantiu ao dono de um imóvel indenização por vícios de construção. A sexta turma entendeu que a seguradora deve ressarcir os valores gastos pelo proprietário na reforma da residência a fim de reestabelecer o equilíbrio da estrutura. Ele deve receber ainda R$ 1.200 para pagar um aluguel durante o reparo. Para o colegiado, foi constatado por meio de perícia que os danos foram provocados principalmente por má execução da obra, que causaram os vícios construtivos que foram agravados por intempéries. O laudo também atestou que não se tratava apenas de manutenção, mas sim de reparo estrutural, já que os danos eram permanentes e progressivos. Uma candidata excluída de um processo seletivo por obesidade conseguiu na Justiça o direito de tomar posse no cargo de dentista da Força Aérea Brasileira. Ao analisar o caso, o relator, juiz federal convocado Rafael Paulo Soares Pinto, considerou que não consta nos autos o motivo que impossibilitaria a candidata de executar as atividades do cargo, que não exige grande capacidade física. O magistrado ainda ressaltou que a obesidade é considerada uma doença como diversas outras e, caso esse diagnóstico seja impeditivo para cargos públicos, pessoas com outras doenças como diabetes, por exemplo, também deveriam ser impedidas de serem servidores públicos. E uma cliente da Caixa vai ser indenizada porque o banco vendeu joias penhoradas sem o prévio conhecimento da mulher. O caso ocorreu em Montes Claros, Minas Gerais. A autora se tornou inadimplente e as joias de propriedade dela foram alienadas pelo banco. Ao analisar o caso, o relator, juiz federal convocado Rafael Paulo Soares Pinto, verificou que consta no contrato firmado com o banco que, no caso de atraso de pagamento, a Caixa fica autorizada a leiloar os objetos penhorados, independentemente de notificação. Porém, segundo o magistrado, o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor considera nulas as cláusulas consideradas abusivas, ou seja, aquelas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada em relação ao fornecedor do serviço. A Caixa foi condenada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.000 e por danos morais no valor de R$ 10.000. Até a próxima! A gente fica por aqui, mas continue conectado no TRF da Primeira Região, no nosso portal e nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. E nosso encontro fica marcado para a próxima semana. Eu te espero. Até lá!